Você sabe o que a década de 60 trouxe de novo para o cinema brasileiro? Uma maneira crítica de enxergar o Brasil, o cinema novo. No programa de hoje nós vamos conhecer um pouco da vida e obra de uma grande estrela dos anos 60, Glauber Rocha. Comidas, pessoas, maneiras e muitas cores. Afinal, o que Viviane Peixe tem em comum com os grandes nomes da fotografia? Hoje você vai conhecer o trabalho da fotógrafa que faz uma combinação inusitada de ideias. Palavras, textos, palco. Hoje bateremos um papo com Nautilio Portela, diretor de teatro que está à frente da NBP Produções Artísticas. Foram revolucionárias ideias para produções de filmes nacionais que chegaram às telas no fim dos anos 50 e foram mundialmente reconhecidas na década seguinte. Em cena estavam jovens profissionais como Nelson Pereira dos Santos, Carlos Giedi, Paulo César Serracene, Joaquim de Andrade, mas foi o baiano Glauber de Andrade Rocha que com seus 20 e poucos anos se tornou o principal ídolo do cinema novo, o mais importante movimento cinematográfico brasileiro. Em qualquer circunstância, o Glauber ele foi uma presença marcante pela sua excitação. Intelectualmente, o Glauber não parava, ele trabalhava 24 horas, até inclusive quando ele estava dormindo. A cabeça dele, assim, o intelectual dele era incrível. Era esse espírito que contagiava o Glauber, que contagiava todo mundo no set de filmagem. Cinema, o assunto é cinema. O filme Barra Vento foi a revelação do cinema novo. Rejeitando a importação de ideias prontas, o cinema novo apresentou filmes que demonstraram o cotidiano, a marginalidade, situação econômica e a opressão. A frase símbolo do movimento, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, traduz a proposta de idealização de toda essa geração de cineastas. Ele era uma dessas pessoas que procurava filmar de acordo com o sentimento, com o olhar. Não tinha essa preocupação excessiva com a elaboração, o enquadramento. Não, você tinha um plano bonito, assim, era porque aconteceu na hora, era uma questão de momento, sabe? Candomblé não resolve nada não. Precisamos lutar, resistir. Nossa hora está chegando, irmão. Ele não tinha como ficar arrumando, elaborando na hora. O mise-en-scène dele era assim, solto, espontâneo, sabe? O que também não quer dizer que não sabia o que estava fazendo, né? Na verdade, ele sabia. Tudo era projetado, planejado, de maneira curta, claro, mas era planejado. Tinha um significado, né? Na verdade, digo assim, o significado era transcendental, sabe? Tudo era com uma visão para um plano maior, um bem maior. Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 1964, foi um dos marcos do movimento que transformou Glauber Rocha em um dos principais diretores do cinema novo. O filme é uma saga sobre o sertão nordestino com influências que reúnem desde Euclides da Cunha até o diretor russo Eisenstein. Glauber falou de maneira metafórica e impiedosa sobre a miséria e a ignorância de um povo desesperado. O cangaço era visto pelo diretor como um ambiente de grande potencial revolucionário. O grande impacto do cinema novo, ele aconteceu no Festival de Cannes de 64. Foram 3 obras que causaram a impressão francesa. Quer dizer, ocorreu naquele momento para a Europa, naquele momento eles conseguiram entender que o cinema novo estava sob o impacto da ditadura militar, sabe? O primeiro cientista é tão fácil e para trás, O jogo de interesses de partidos políticos e ideologias aparece de forma contundente em Terra em Transe no fim da década de 60. O filme polemiza a disputa pelo poder e ainda as disputas na Alemanha. Na obra, Glauber não se restringe ao cenário brasileiro, mas estende suas reflexões por toda a América Latina. Candidato popular!
Obras e fotos do que foi o cinema novo de Glauber Rocha são hoje um verdadeiro patrimônio da cultura brasileira. Parte da história do Brasil se encontra registrado no que ele produziu no mundo da sétima arte. O Templo Glauber é um espaço cultural dirigido por Lúcia Rosa Rocha, a mãe do polêmico cineasta. Glauber Rocha foi um homem múltiplo, um artista intelectual. Sua produção incluiu desenhos, pinturas, textos para teatro, romances e críticas. Mas o cinema era o que concentrava sua ebulição de ideias. Nas telas, ele consagrou com um estilo marcante que passava pela independência das ideias. Nós encontramos muitas dessas coisas do Glauber nessa nova geração, né, que fez ponte aí com o cinema novo. Um grande exemplo ali é o Cidade de Deus, né? Só que não é preso a métricas cinema novo, não. Ele faz uma referência, mas com contemporaneidade, né? O sertão vai virar, e uma vira sertão. O sertão vai virar, e uma vira sertão. A jornalista Viviane Peixe tem muita habilidade com as palavras, porém o lado que vamos conhecer hoje é a sensibilidade e a delicadeza da visão dessa mulher que introduz muita paixão e suavidade em cada clique. É ela quem nos conta um pouco mais sobre a sua fotografia. Na verdade, eu comecei a gostar de fotografia depois que eu me tornei um apaixonado por cinema. O cinema entrou muito cedo na minha vida, uns 4, 5 anos de idade, e foi com o cinema que eu descobri a fotografia, porque eu ficava vendo lá Olivia de Havilland, Errol Flynn, filmes de capa e espada, clássicos, e eu ficava pensando, como é que os caras... Que coisa linda aquilo! Primeiro, eu não tinha essa percepção ainda de como é que os caras fazem isso. Isso eu vim a ter bem mais tarde. Mas eu ficava pensando, nossa, que lindo aquilo, olha como eles deixaram essa pessoa bonita. Isso eu me lembro quando eu era pequena, eu pensava nisso. Eu não sei se eu tenho influências. O que eu posso dizer é que lá nos anos 90, mais ou menos em 92, eu descobri um fotógrafo, o Steven Mason. E foi ele que mudou a minha percepção sobre a fotografia. Eu sempre fui apaixonado por imagem, mas quando eu vi as fotos do livro Sex, da Madonna, eu achei aquilo delicioso. Na verdade, eu achei a fotografia passional, de uma qualidade, de um bom gosto, de uma percepção deliciosa, na verdade, muito gostosa de ver. Aquilo me despertou eu acho que o objeto da fotografia. Acho que ali me despertou o olhar fotográfico. Quem eu gosto, eu não sei se eu posso dizer que eu sou influenciada, assim, amo ver, né? Então, Eve Arnold, por exemplo, Sally Mann, espetacular, Dorothy Lange, por exemplo, Denzel Adams, Robert Mapplethorpe, muita gente boa junto de Ian Arbus, pouco de outras concepções de arte. Eu gosto de gente que tenha talento, mas que seja original na própria busca. A visão desafiadora é essencial também. Então, Steven Klein, muita gente boa que se desafia e continua se desafiando, mesmo sendo muito conhecido, assim, Sherman. A primeira coisa que eu acredito que um fotógrafo deva ter, além obrigatoriamente de um estudo, mas isso é óbvio, né? Você não tem um poeta que não seja alfabetizado, como é que você vai ter um fotógrafo que não entenda de técnica? Mas você deve lidar com fazer uma análise de como você percebe o seu universo. O meu trabalho tem um vínculo muito grande com o fotojornalismo, eu diria assim, de uma certa forma, porque a minha formação é jornalística, né, comunicóloga. Eu me vejo mais como comunicóloga do que como jornalista. Mas tem essa percepção de você fotografar, para mim, um universo mais próximo do recorte do verdadeiro.
O meu negócio é você estar num ambiente solto, tendo as manifestações naturais que você teria naturalmente. Eu acho da realidade momentânea e, é claro, o recorte que é o meu recorte, que é do jeito que eu vejo a cena. O meu olhar é um olhar que tenta traduzir o espontâneo. Porque muito do que hoje é produzido eu já não considero como fotografia, na minha humilde opinião, porque você tem uma manipulação de imagem tão grande e tão abusiva que deixa de ser, em essência, a fotografia. Não é saudosismo absolutamente, é só que é uma outra coisa. É um suporte, a fotografia se transforma em um suporte onde você, quanto mais as pessoas entenderem que a fotografia é uma perspectiva artística e que é única, as pessoas vão entender que elas vão ter que pagar por isso, que elas merecem, o fotógrafo merece o respeito exatamente por isso. E que não adianta você trabalhar com muita manipulação, porque afinal você quer uma memória verdadeira ou você quer uma memória falcatrua, você quer uma memória falsa. Nautílio Bronholo Portela, conhecidíssimo no cenário curitibano pelas suas inúmeras peças, muitas delas direcionadas à educação. Dono da NBP Produções, ele tem muita estrada e bagagem no palco, seja atuando, seja dirigindo como roteirista, cronista, diretor de teatro e poeta. Um apaixonado pela arte da fantasia. Olá, Nautílio, tudo bem? Tudo, Suelen, tudo bem, tudo ótimo. Ainda mais agora aqui, junto com vocês, melhor ainda. Certinho. Né? Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como começou a trajetória, um pouco da tua carreira, desde lá atrás, como foi até agora. Eu comecei fazendo teatro quando criança ainda, vim de Contenda, não sei se alguém conhece Contenda, né? Mas vim pra cá, nem imaginava que um dia eu fizesse teatro. Fui estudar num colégio aqui próximo, o Colégio Madre Clélia, e os colégios religiosos sempre apoiam muito a atividade artística, né? E ali eu comecei fazendo teatro de brincadeira, era dia das mães, eu estava lá dentro do teatro, era dia do índio, eu estava lá dentro do teatro, era dia não sei do que, dia da freira, eu estava lá no meio do teatro. E é assim que eu comecei. E então aí, né, já faz 40 anos que estou fazendo teatro. Então há muito tempo já você tem a produtora, a NBP Produções Artísticas, e quando que surgiu a ideia de abrir a sua própria produtora? Na verdade, como eu falei, eu fiz o curso permanente de teatro. E é aquela coisa, né, Suelen? Porque você é convidado para fazer um espetáculo aqui, um espetáculo lá como ator. Tudo bem, você faz da melhor maneira possível, mas de repente você quer fazer as tuas próprias coisas, expor as tuas próprias ideias. E aí me veio na cabeça de montar a minha própria produtora, a minha própria companhia, NBP Produções, que é Nautílio Bronholo Portela. E com a minha produtora já fizemos ao longo desses quase 40 anos mais de 60 espetáculos de teatro. Espetáculo infantil, espetáculo adulto, mas a base nossa é o teatro para jovens e adolescentes. Você sempre teve bastante interesse por esse lado educacional. Eu acho que a nossa função como artista, como ator, como produtor, como diretor de teatro, é a formação de plateia. Nós precisamos nos preocupar muito com isso, porque existia algum tempo atrás esse tabu de que o teatro era para uma elite privilegiada. E há muito tempo que a gente tenta desfazer isso, mostrar que teatro é uma arte popular, que quando começou lá na Grécia, eu não tinha nascido ainda, né, mas o teatro se fazia na rua. Hoje não há necessidade de ter um guairão com as pomposidades todas de veludo e carpê vermelho e não sei o que mais. Teatro é para o povo, teatro eu acho que a gente está mudando o conceito, mudando a concepção, mudando a maneira das pessoas enxergarem o mundo através do nosso teatro. E o teatro tem essa possibilidade, né? Nós podemos dizer para o jovem, para a criança, para o adulto, que ele tem direitos, mas que ele tem deveres também. Nautílio, a gente agradece muito a tua presença aqui, muito obrigado por nos informar tanto a respeito
histórico do cenário de teatro em Curitiba. E sempre que precisar divulgar alguma peça, precisar de apoio, a gente está sempre por aqui para te receber. Obrigada. Puxa vida, Sueli, eu é que agradeço essa oportunidade de a gente poder falar daquilo que a gente ama, daquilo que a gente gosta e daquilo que a gente sabe fazer também, né? Então eu espero muito sucesso para o programa de vocês. Aliás, achei o nome assim fantástico. Buraco de Minhoca, é isso? Buraco de Minhoca. É maravilhoso. E sempre que precisarem de alguma coisa, que a gente venha prestar alguma informação, alguma dica, estamos aí à disposição. Valeu, muito obrigado. Obrigada. Sucesso para vocês. Para você também. Obrigado. Até mais. Quer entrar em contato com a gente? Mande e-mail para Buraco de Minhoca ou nos siga no Twitter, @Buraco de Minhoca. E no próximo programa veremos os trabalhos de um cineasta diferente, criativo, que trata de temas nada convencionais. David Lynch e seu considerado mundo estranho. Até o próximo programa. Seu doutor, não lhe dou ouvido, minha cabeça tá cheia de ideia. O perfume que eu uso não é como o seu, sai daqui da minha terra.